Tempo, no dia de hoje, o nosso podcast é muito especial. Mas por que ele é especial? Porque com quase 15 anos, o programa Tempo ao Tempo, você cruza com várias pessoas. Entre elas, algumas pessoas especiais que você tem admiração, não só pelo trabalho, mas pelo caráter, pela gentileza. E no dia de hoje, eu tenho o prazer de receber uma empresária, uma especialista na área de comunicação e assessoria, Grace Kelly Cano, da Foco Comunicação. Olha só! Grace, seja muito bem-vinda ao podcast Tempo ao Tempo. É com imenso prazer que eu estou te recebendo. É um carinho grato, não é um carinho por interesse. O cabelo branco meu já denuncia que a gente fica cada vez mais verdadeiro com as coisas, entendeu? E é muito importante receber uma pessoa que não nasceu em berço de ouro, que batalhou, que ralou muito, para nos dias de hoje ter uma agência mega conceituada, respeitada em Ribeirão Preto e região. Mas, para a gente começar esse bate-papo, fala para mim quem é Grace Kelly Cano. Nossa, olha só. Bom, acho que primeiro já comecei aqui ficando emocionada, tá? Não esperava uma abertura assim. Obrigada, assim. Imagina. Uma honra imensa estar aqui com você. Tava comentando um pouquinho antes da gente começar. É diferente a gente sentar na mesa, né? Geralmente a gente fica nos bastidores. Já nos acostumamos com os bastidores em receber vocês da imprensa, em acompanhar o trabalho de vocês. Então, estar sentada aqui com você, que é uma pessoa que eu admiro demais, então é uma honra, é um privilégio. Obrigada pelo carinho, obrigada realmente, assim, foi... É importante quando a gente escuta alguém falando da nossa história, porque a gente mesmo não se dá conta, né? De repente fala, meu Deus, o programa Tempo ao Tempo tem 15 anos, nossa, a Foco tem 15 anos, eu tenho 20 de... Eu me dei conta recente, poxa, eu já trabalho há 20 anos na área de jornalismo, 20 anos, não sou mais uma menina, né? Ai, que desespero. Passa muito rápido. Mas é uma experiência fantástica que você passa também, né? Com certeza, né? Tudo faz parte do processo, né, Paulo? Então, é uma construção. E aí, quando pergunta quem é a Grace, e a gente é muito ligado no automático para falar do profissional, né? A Grace é uma empresária, uma jornalista, uma pessoa que gosta muito de cultura, de arte, de entretenimento, que fez design, que cursou arquitetura, mas a gente nunca fala quem é além do profissional. O profissional... É natural a gente falar do que a gente faz, mas quem é a Grace? A Grace é a mãe do Augusto, né? É a pessoinha mais importante da minha vida. A Grace é a esposa do Ricardo, a Grace é família também, né? Então, sim. Existe, isso é a sua cara, Grace. A Grace é a filha, né, do Socido, serralheiro, da dona Sueli. Então, a Grace é uma pessoa aqui de Ribeirão Preto que, como tantas outras, tiveram e ainda batalham para conseguir espaço, para se posicionar, para contribuir de alguma maneira também com a comunidade, com outras pessoas, com a sociedade, né? com outras empresas. É uma pessoa que enxerga hoje o poder da comunicação, e eu enxergo a comunicação como uma ponte, né? Não é um destino final. A comunicação é uma ponte. O que eu mais tenho levado é como a gente pode ser ponte hoje. Como que eu posso ser uma ponte positiva para o Paulo, que pode levar o Paulo para um outro lugar melhor e diferente de onde ele está. Então, através de comunicação, através de relacionamento, através de networking, através de estratégia, através, às vezes, de uma conversa amiga, né? Então, é muito difícil a gente responder quem é a gente, mas é uma mistura disso tudo. Mas, para você que está nos assistindo, a Grace tem um defeito. Um só? Não, tenho vários. Não, e por que eu posso falar desse defeito? Porque é um dos defeitos que eu tenho e eu estou num processo de tentar corrigir ele. Nós temos uma dificuldade de falar, de elogiar o nosso trabalho, porque a gente fica sempre preso naquela questão de
Poxa, mas eu não posso ficar me autopromovendo. Eu não posso ficar falando que eu faço isso bem ou eu faço isso de uma forma melhor que muitas pessoas. Ok, não precisamos ter esse outdoor. Mas você precisa valorizar a profissional que você é, Grace. A gente só consegue ver o desenvolvimento de um profissional na minúcia, no detalhe. E hoje existe uma coisa tão rara que deveria ser padrão, mas é muito raro, que é gentileza. É algo impressionante. O ser humano hoje ele não consegue ver o outro crescer, ele não consegue ficar feliz pela vitória do outro, porque todo mundo só vê o lado bom. Ninguém quer saber que horas que você acorda, que horas que você vai dormir, quantas noites viradas, Exatamente. quantos problemas tendo que resolver, quantos problemas tendo que refazer em função de profissionais que às vezes a gente tem com a gente. E a gente ama tanto o nosso trabalho que a gente é muito detalhista. Então, se aquele profissional que está trabalhando para a gente, não quer dizer que a gente vai ser grosso nem nada, mas a gente vai exigir. Por quê? Porque a gente quer entregar qualidade. Então, valorize mais você. Você precisa valorizar mais você, porque as pessoas aqui fora já estão valorizando. Senão você não teria a carteira que você tem, com tanto respeito, com tantas empresas especiais que você representa. Sim. E é essa minúcia. Que essa fala serve para nós, né? Sim. As pessoas, elas enxergam a sorte, né? Olha a sorte que tivemos ao longo da vida. Então, ok, né? Tem gente que fala que é sorte, eu chamo de trabalho, de horas, muitas horas a mais de trabalho, né? Inclusive, né? Nunca foram 8 horas por dia. Então, mas sim, a gente precisa, às vezes, parar para ouvir alguém falar, ficar desconfortável como eu estou, para a gente também olhar e falar, poxa, que bom que eu tenho pessoas que confiam também no nosso trabalho, né? Que confia na nossa equipe, que confia na nossa entrega. É uma conquista. Mas é uma conquista diária, porque todos nós temos esses desafios de diariamente trabalhar para manter a excelência. São muitas pessoas envolvidas, e graças a Deus são pessoas, né? A gente, numa era de inteligência artificial, somos humanos. Então, como todo ser humano, a gente tem altos e baixos. E o que torna tudo especial é o fato de termos altos e baixos, né? Grace, quais as dificuldades? Porque são, assim, na minha visão, né? Mas lógico que quem tem propriedade para falar é você. Mas quais as dificuldades quando você vai mexer num trabalho de uma empresa e que você precisa organizar? Essa empresa, às vezes, pode ser uma empresa familiar. Essa empresa pode ter à sua frente uma pessoa que é 100% autoritária e aí você está mostrando o caminho. Às vezes, gerações diferentes, conflitos assim enormes. E você tem que ter esse tato, essa habilidade e tem que ter esse poder transformador. Porque, afinal de contas, uma pessoa lhe contrata, mesmo sendo teimosa, mas porque acredita no seu trabalho. Como que é fazer esse tete-a-tete? Meu jeito, tá? De trabalhar, e cada um tem o seu jeito, mas acho que o primeiro passo para dar certo é um passo que não é técnico, é a relação de confiança. Então, quando a gente trabalha com alguma empresa, com algum empresário, que a gente conquista essa relação de confiança, porque é uma via de mão dupla. O empresário precisa confiar em mim, como eu preciso confiar nele. Porque a gente vai se dedicar e representar o negócio dele.
Então, acho que o primeiro passo é conquistar a confiança. E a partir do momento que você conquista a confiança, você conquista a confiança como? Mostrando que você tem conhecimento, mostrando que você está interessado na história, no resultado daquela empresa. Aí você precisa convencer esse empresário da sua estratégia. E a sua estratégia nunca vai ser baseada no que eu quero. A estratégia é em cima do resultado que você quer. Então, eu quero chegar nesse copo. Ok, eu gostaria muito mais de chegar nesse microfone, ia fazer um caminho muito mais leve ou diferente ou ousado, mas esse é o resultado que o cliente quer. Então, eu vou mostrar para ele quais são as estratégias que, dentro do que a gente acredita e sabe, que a gente tem que fazer para seguir até aqui. Se o empresário não confiar, ele também não vai contribuir com essa rota. Então, é importante, primeiro, que você crie esse elo de confiança para que os dois caminhem juntos, porque senão o resultado não acontece, senão a comunicação fica travada. E aí quando você traz isso menos poético, né, mais claro, você vai encontrar dentro de empresas situações muito distintas. Por exemplo, choque geracional. A gente vive isso, né? Então, eu tenho dentro da minha equipe pessoas que têm 19 anos e pessoas que têm 50. E aí você tem pessoas que estão se formando e pessoas que têm 20 anos de formado. E aí como que você lida com o jornalista que está... que como eu, pegou uma fase que tínhamos em Ribeirão, por exemplo, 7 jornais impressos com 10 colunistas sociais e que para cada um você tinha que escrever da mesmo assunto uma nota diferente, e aí você chega para a realidade de hoje e fala, bora, hoje é portal, hoje você nem tem que escrever 7 notas, mas 7 jornal, para que jornal? Eles falam, como para quê? Isso é nossa história, né? Então, eles não viveram, então não tem como a gente exigir que eles valorizem algo que eles não viveram. Cabe a nós educarmos, explicar e trazer a relevância disso. E dentro da empresa vai ser a mesma coisa. Como que você explica para um fundador de uma empresa que está aí, né, muito grande, que já bate 30, aí 40 anos, que ele cresceu a empresa dele sem ele... às vezes acessar e-mail, né? Foi através de uma gestão familiar no pulso e trazendo o irmão, o cunhado, o filho. E aí você vira para ele e fala, desse jeito não funciona mais, você precisa trazer um CEO de mercado, porque você precisa trazer alguém que estudou isso. E ele fala, não, é que dentro da minha empresa eu não vou mandar, mas sim, funcionou até aqui. Né? Mas daqui, o seu olhar sobre o negócio é o mais importante. Ninguém conhece mais o seu produto do que você. Não. Mas o mercado mudou. Então, como nós vamos trazer a história do seu produto, que é tão rica, como somente o fundador muitas vezes entende, mas adaptado para os dias de hoje, que a comunicação também mudou muito. Né? Então, a gente tinha mais tempo para produzir grandes reportagens. Aí é que eu queria chegar. Porque, no meu caso, com um programa de televisão, já é uma dificuldade gigantesca, mas no seu é multiplicado por 10. Como manter a qualidade dessa entrega do trabalho nesse mundo que tudo é uma fração de segundo, é tudo muito veloz? Como que faz isso, Denise? Assim, todas as pontas sofrem, né? E precisam ir se adaptando. Eu falo que talvez sejamos a geração que mais foi impactada, porque a gente passou por várias mudanças, né? Da TV inacessível, que era algo muito difícil de você imaginar, por exemplo, um cliente imaginar ter condições de anunciar numa TV. Era algo que era somente para empresas gigantes. E aí, de repente, você vê chegar o digital, os influenciadores, os youtubers, um programa na internet. Você fala, não, mas um programa na internet, que um programa é na TV, não tem como não estar em outro lugar. A gente foi quebrando muito paradigma. Não, só tem autoridade só quem aparece no jornal impresso. Não, agora a autoridade tem a ver muitas vezes com o algoritmo, e não é sobre isso, né? Os conceitos foram mudando, as ferramentas também mudaram bastante. E o que a gente tem que fazer é acompanhar. Então, é desafiador demais, é demais. Não tem como hoje, enquanto assessora de imprensa, eu fazer
a mesma assessoria de imprensa que eu fazia 10 anos atrás. Aliás, não tem como eu fazer como eu fazia há 4 anos atrás. Há 10, então, há 15, então, nem se fala, né? Nem se fala. Isso mudou. Só que pro lado de lá, né? Pro seu lado, né? Pro lado da imprensa, também mudou. Então, da mesma maneira que o repórter, né, de TV, ele dava uma notícia de algo que aconteceu hoje, ele falava no jornal de amanhã, porque era o tempo, né, que a gente tinha para fazer uma reportagem, para ela ser exibida. Hoje, muitas vezes, ele recebe a informação muito depois do que a população. Então, aconteceu um acidente, a pessoa já filmou, já postou, já está sabendo, nem chegou no jornal ainda. Inteira a informação. E aí, enquanto a gente tinha redações infladas de gente muito boa, então eram jornalistas dispostos a desbravar, a pesquisar, a fazer grandes reportagens, hoje a gente tem também uma realidade de redações mais enxutas. Com esse volume de informação que eles precisam lidar, né? São vários pratos sendo equilibrados ali, na mesma velocidade que a gente. Então, eles também não têm mais esse tempo de produzir grandes reportagens, mas eles entenderam também que eles precisam receber bons conteúdos. É onde a gente começa a fazer alianças, oferecendo conteúdos bem produzidos para apoiar parte desse processo. Porque a mão de obra de todos os lados também mudou. Como que você faz? Eu estou expondo as minhas dificuldades aqui para ela, tá? Como que você faz para lidar com essa explosão do que é chamado digital influencer? Porque à medida que eu olho, eu falo assim, essa pessoa não consegue influenciar nem o pai nem a mãe dentro de casa. Existem bons profissionais nessa área, mas é uma raridade. É muito mais um rostinho bonito, contratado para que todo mundo olhe e fale assim, é maravilhoso porque ela é bonita, se ela é bonita, eu vou ser bonita, eu vou estar em outro lugar. Eu acho que é muito menos conteúdo e muito mais fantasia, apesar de ter os grandes profissionais que realmente fazem diferença. Como que é lidar com isso, Grace? Sabe, eu acho que eu lido bem, porque eu entendi que existe público para todo mundo, né? E, inclusive, dentro da minha própria empresa. Então, eu tenho clientes hoje que comunicam com um público muito distinto um do outro. Às vezes, no mesmo segmento, no segmento da construção civil, eu vou ter ali 6, 7 clientes que um conversa com o público C, outro conversa com o público AAA. Então, essa comunicação é diferente. As estratégias são diferentes. O influenciador que vai conversar com essas pessoas, se eles forem contratar influenciador, também são diferentes. Eu acho que eu já tive, há mais tempo, talvez uma resistência lá do início. Eu lembro, porque assim, quando começou, ainda eram os blogueiros, né? Então, que eram os sites, os portais, que não eram portais, mas eram as blogueiras. Começou com isso. E aí começaram a chegar os influenciadores digitais. Acho que eu fui muito feliz e muito criticada lá atrás eu tinha 2 opções, Paulo. Ou eu ficava brava, porque eles nem são jornalistas e se tornaram os novos comunicadores. E aí você dorme, espera passar uma noite e no outro dia você entende. Eu falo assim, ou eu vou ficar brava, ou eu vou trazer eles para perto. Por que não? E aí a gente começou, acho que talvez uma das primeiras assessorias que começou a trazer o influenciador que fizesse sentido e tivesse conexão com aquele cliente, com aquele produto, com aquele tema, para dentro dos clientes, para os eventos. E aí também é uma capacidade pessoal de cada um, né? Porque a gente tem, de repente, um digital influencer que consegue passar uma mensagem, que tenha conteúdo para falar, e às vezes um jornalista não, e às vezes o inverso. Sim. O jornalista esbanjando conteúdo e
o digital influencer, não. Eu acho que também tem um lado de capacidade pessoal. A gente não pode, eu acho que pôr tudo no mesmo saco, eu acho que a gente, de repente, não sei, pode ser até leviano da nossa parte, colocar tudo no mesmo saco, porque também nessa área, também é novo, né? Agora está mais claro, mas quando começou, muita gente começou na empolgação, achando que era só o status de agora sou o Big Brother, né? E aí, na hora que a pessoa entende que isso também é um trabalho, e qual que é o problema nisso, mas isso é em toda a área, que tem que ser visto como um trabalho e não como um hobby. Né? Não posso ser, por hobby, um influenciador digital. Então, peraí, se eu decido que isso é um trabalho, eu tenho entregas, eu tenho compromisso, eu tenho relatório, eu tenho material para entregar, eu tenho entrega como qualquer outra empresa. Então, acho que nessa peneira, a gente teve um crescimento rápido, e aí muitos também saíram de cena, porque entenderam que não é tão mundo mágico assim, né? Que exige um esforço, exige um profissionalismo, exige horas também, como qualquer outra área, como qualquer outro trabalho. Então, temos bons influenciadores hoje que entregam com muito profissionalismo e tem pessoas que estão testando, né? E aí tem gente que está testando ter um programa de TV, tem gente que está testando ter uma agência, tem gente que está testando muitas outras coisas. Mas aqueles que são bons permanecem, como você, que está há 15 anos. Olha, eu vou quebrar um pouco o protocolo, porque no meio de tanto trabalho, no meio de um tempo escasso, que você quase não tem tantas coisas, mas existe uma mulher, uma mulher chamada Grace, que todas as vezes que eu vi uma foto sua com seu filho, eu falava, gente, como que a pessoa muda, como que os olhos falam diferente, como que o brilho é outro, como que tantas coisas passam. Não é que não vão ser importantes, mas são menos importantes do que aquilo. E eu vou te perguntar, uma grande empresária, com muito trabalho, o maior amor da sua vida, o seu filho, como que a Grace dá algum presente para a Grace, para se divertir, para relaxar, para fazer alguma coisa que faça ela sair da rotina e se sentir bem? Tá parecendo mesa de terapia, né, aqui. Isso foi uma vez até uma terapeuta mesmo que falou, o que você gosta de fazer para você? Eu falei, eu gosto de brincar com o Augusto. Tá, mas e você? Eu falei, não, eu gosto de receber os amigos em casa, a gente fazer, sei lá, um churrasco. Tá, mas que você gosta mais? Gosto de sair, eu já fui mais baladeiro. Eu tô falando você. Eu falo, gente, eu não sei mais o que eu gosto, sabe? Assim, de repente, é isso. A gente para de lembrar o que é. Assim, o que é que eu fazia, né? E aí, recentemente, uma grande amiga minha, Fernandinha, minha melhor amiga, trouxe alguns livros da nossa época de adolescente. Eu falei, gente, eu gostava demais de fazer isso. Eu frequentava Casa do Poeta, eu era caçulinha da Casa do Poeta, então a gente frequentava a UEI, que é União dos Escritores Independentes, fazia curso no Puntel, vivia na Casa da Cultura, fazia curso com a Adriana Silva, com a Cris Bezerra. Assim, poxa, eu tenho livros de poesia. Hoje é até brega alguém falar que escrevia poesia, as pessoas falam, nossa, até entorta a testa, assim. Mas eu amava, né? E recentemente, por ironia do destino, né? Ou por colocação de Deus, o Augusto me fez voltar a pintar com ele. Voltar a pintar, não, me fez começar a pintar com ele esses Bobbie Goods, esses desenhos que estavam na febre, assim. Nunca mais parei. E aí eu resgatei um
um lado que eu não lembrava o tanto que eu gostava de pintar. Esse lado lúdico, né? Então, assim, ó, eu fico horas pintando, e aí com isso ganhei uma caixa de lápis de cor e eu tenho ciúmes mais do que tudo. Você pega meu sapato, meu brinco, minhas roupas, mas não pega minha caixa de lápis de cor que eu fico. E aí fui ganhando livros de pintura. Agora, aí a gente começou a comprar canetinhas diferentes. Aí comecei a comprar tintas diferentes. Agora eu tô na tinta acrílica. Agora a gente tá pintando MDF. E aí é um momento criativo que eu preciso voltar. Às vezes eu falo, meu marido fala assim: você não estava pintando com o Augusto? O Augusto já veio, a gente já jantou, já tomou banho, já está assistindo desenho, você está aí ainda. Eu falo, é verdade, né? Eu só vim para pintar com o Augusto, então deixa eu voltar para ele. Mas tem algumas coisas que me devolve, sabe? Que me coloca na minha caixa do nada. Porque eu tenho muita dificuldade de descansar. Então, eu tenho muita dificuldade, inclusive, de me permitir descansar. 100% online, o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? E a minha cabeça fica muito agitada. E isso é exaustivo. Mas é exaustivo e eu não consigo descansar. Então, quando eu chego no limite, aí eu descanso forçadamente e nunca é um descanso saudável. E aí esse momento de pintura é algo que faz eu esvaziar a cabeça. E recentemente também eu fui pegando gosto por corrida. Então, a corrida é um momento que eu ponho minha música no fone e falo, dane-se mundo, agora eu tô aqui eu comigo, mim, assim. Aí eu falo, uau, tô viva, sabe? Assim, são poucos momentos, tá vendo? Quando que é o seu momento dentro da empresa, que eu acho que todos nós temos, né? Gostaríamos de ter toda hora, mas é claro que não, né? Porque tudo isso é fruto de trabalho. Mas eu falo assim, o momento uhul. Tipo assim, aquele cliente que você ficou meses, talvez anos, batalhando e que muitas vezes nem a sua equipe tem noção do tamanho do esforço, do trabalho que foi, de tipo, da estratégia, porque tem que ter estratégia para falar, bom, que hora que eu vou me mostrar, que hora que eu vou recuar, que hora que eu vou respeitar, que hora que eu vou avançar. E aí você chega no seu momento, uhul. Sabe que no escritório a gente tem um cantinho, muitas empresas ou algumas agências, eu já vi que eles têm um sino, né, que eles tocam. Aí eu falei, não queria ter um sino. Eu falei, eu quero ter uma coisa mais brasileirada, né, uma coisa que não precisa ser mais raiz. Aí a gente tem lá um cantinho, e agora a gente está no processo de mudança de escritório, né? Mas tem lá o pandeiro, um triângulo, tem uns 3 ou 4 instrumentos ali. E aí nosso momento RU geralmente é assim, ó. Quando pauta emplacada, a gente vibra. Então, emplacamos essa pauta, a gente comemora. E elogio nos grupos de WhatsApp com o cliente. Então, chega assim, nossa, amei esse anúncio que vocês fizeram. Aí, gente, pega lá o pandeiro, vamos toca o triângulo. Aí a gente já parabeniza quem foi que fez. O elogio, né? E olha que curioso. A minha... Não sei se é a minha geração, talvez a minha criação, não sei. Eu sempre me cobro muito. E a gente não para, né, para comemorar, para elogiar. E tá errado, eu tenho total consciência que tá errado, que a gente precisa vibrar e comemorar todas as pequenas conquistas. E aí, quando um cliente elogia um trabalho ou fala assim, estou muito feliz com esse resultado, olha, consegui, esse mês foi muito melhor do que qualquer outro mês que eu tive, desde que vocês começaram, você fala, cara, a gente precisa comemorar, vamos vibrar e vamos comemorar, porque a gente está só acostumado a olhar o copo meio vazio. Então, assim, o celular está tocando, é um cliente. Ai, meu Deus, será que ele está reclamando? Será que será que deu errado? A gente já não, pensa, ele está feliz, ele só quer dividir com você e você já vai assim, oi, o que aconteceu? Não, poxa, ele está feliz. Então, assim, quando chega esses elogios, a gente, vamos todo mundo parabenizar, olha só que legal, tá tendo resultado, elogiou, pauta emplacada, o vídeo foi um sucesso. Então, esse é o momento alto. Eu vivi isso quase 20 anos. Eu era professor na Barão de Mauá e quando eu estava na minha casa,
tocava o telefone, minha mãe atendia, falava, é Barão de Mauá. Eu travava na hora. O que eu fiz de errado? A gente demora para entender que a gente também faz as coisas certas e a dedicação. Eu acho que é o mesmo processo de que por que as polêmicas são muito mais vistas do que as coisas mais humanas, mais legais. Porque tudo que é polêmico, ele cria uma proporção muito grande e a gente às vezes potencializa isso dentro da gente mesmo. Grace, eu não tenho noção do seu dia, porque o seu dia para mim deve ter umas 48 horas. Trabalhando umas 18, mas... Pelo que eu te conheço. Mas é muito legal ver esse passo a passo desse crescimento, porque tem coisas que não adianta. Tem coisas que não é você fazer um cheque para comprar. Credibilidade você não compra, você conquista, né? Eu acho que é muito, para mim tem muito mais valor uma pessoa como você que não nasceu em berço de ouro, que não foi papai rico que falou assim, toma filhinho, um brinquedinho para você testar, para ver se dá certo, e você chegar onde você está hoje, sabendo que tem um caminho ainda, se Deus quiser, se Deus permitir, muito legal pela frente, pela valorização do seu trabalho. Porque até mesmo uma coisa que é muito difícil nos dias de hoje, eu acho muito difícil. Eu falo isso porque assim, eu também dou consultoria para empresas, né? De como vão funcionar, se esse funcionário está bom nessa função, se ele não está, esse aqui ficaria melhor em tal setor, em outro setor, tal. E lidar com essa geração nova, com esse imediatismo, porque na nossa época, a gente que é mais velho, a primeira coisa que o seu pai e mãe ensinava era o seguinte, olha, cuidado com a sua carteira de trabalho. Não dá para você entrar e ficar menos de um ano numa empresa, porque você vai queimar a sua carteira de trabalho. Hoje é errado, né? Hoje essa geração... Dane-se o mundo, deu 3 meses, não tá, e acha, e aí é uma coisa que a vida vai depois ensinar, e acha que o dinheiro cai do céu. A pessoa não produz nem o primeiro trabalho, no segundo mês ela já acha que ela tem que ter aumento. É uma coisa louca. Eu falo que acho que Deus é muito bom comigo, assim, que Ele coloca muitas pessoas boas, né, no meu caminho. E as que não são tão boas, Ele tira também. Né? Então, talvez essa leva de imediatismo, eu tive há um tempo atrás, já tem um tempo, uma pessoa que trabalhou conosco, no terceiro para o quarto mês, ele estava se formando naquele ano, e aí ele falou que ele queria saber quais eram os planos dele para dentro da Foco, né? Porque ele já se sentia apto para ser nosso gestor. Aí eu falei, como assim? Porque eu vejo hoje que pela competência que eu tenho total habilidade para ser o gerente daqui do escritório. Eu falei, cara, tem gente que está comigo aqui há 7 anos, há 8 anos. E aí, não sou eu que vou conseguir mostrar para ele a importância do processo, da humildade, enfim, era uma pessoa que claramente teve muitos problemas de relacionamento dentro da equipe. Como eu tive muitas boas pessoas saíram de portas abertas. E que eu encontro hoje, abraço, torço, fico feliz, sinto saudade. Fui para Casa Cor ontem, lembrei de uma funcionária que estava comigo ano passado. Falei, poxa, que saudade da Su, como será que ela tá? Gente que você torce. E tem gente que não saiu com as portas tão abertas assim. Por colheita do que eles mesmo plantaram. Então, o que eu estou tentando fazer? É muito diferente a Grace de 20 anos do jovem de 20 anos. Mas será que a Grace de 20 anos estava certa? Para aquela realidade funcionava. Para hoje também não. Assim, quantas vezes eu bati no peito, orgulhosa, para falar...
Nossa, eu quase perdi o 2º ano de faculdade, porque eu comecei a trabalhar no 1º ano como estágio, porque eu trabalhava até às 9 da noite. Entrava às 7h30 no estágio, saía às 9 da noite e ganhava R$200, cheio de orgulho. Eu sei que o tanto que isso foi importante para me tornar a profissional que eu me tornei hoje. Mas esquece, você não vai ter ninguém que vai se submeter a isso. E aí cabe sempre uma discussão, quem que está certo, quem que está errado? Porque também não estava certo. Se a gente olhar, poxa, talvez naquela época meu patrão se beneficiou ou foi um pouco oportuno, não sei, né? Disse, não, deixa essa estagiária, ela tá trabalhando 15 horas por dia aqui, eu tô gastando 200 conto com ela, deixa eu fingir que eu não tô vendo. Só que eu não enxergo com esses... Eu não consigo hoje enxergar que eu não me sinto usada. Porque, inclusive, foi uma empresa que depois eu fui convidada a ser sócia, foi o meu maior salário, era estudante, eu estava ainda no 4º ano de faculdade, quando eles quiseram, quando eu quis sair, não deixou sair. Ninguém tinha, naquela época, essa oportunidade. E quando eu saí, fui, né, para outras empresas, um monte de advogado queria que eu processasse, eles também não quis processar, eles são nossos clientes até hoje. Então, eu acho que tudo é semeadura. Exatamente, é isso que eu ia falar. Tudo é semeadura. Você plantou e você está colhendo. Eu, assim, por exemplo, no meu caso, o que eu aprendi a fazer? No começo, a gente aprende com os nossos erros também, e muito, né? Ah, sim. E eu sentia uma necessidade gigantesca, eu acho que por causa do mercado, e de competir, até a hora que eu falei assim, olha, não é isso que eu quero, isso está exaustivo para mim. Eu quero competir, mas eu quero competir comigo. Eu quero pensar que eu vou me desafiar, e é o que eu faço hoje. As pautas que eu procuro, as entrevistas diferentes, as coisas, eu falo assim, olha, isso aqui eu vou fazer para arrebentar. São os meus desafios. E eu criei uma regra, eu patenteei uma regra para mim, que é a regra do mais inteligente. Vamos falar de programas de televisão. Eu vou saber falar mais do que a Grace. Vamos falar de comunicação. A Grace vai saber falar muito mais que eu. Então, como que a gente vai saber quem é mais inteligente? Vai depender do assunto? Não. A regra do mais inteligente é simples. Mais inteligente é aquele que perde menos tempo com coisas que não vão levar a lugar algum. Sensacional. Posso roubar também? Entendeu? Pode roubar. Mais inteligente é quem perde menos tempo com coisas que não vão levar a lugar algum. A partir do momento que eu introduzi isso para dentro de mim, eu passei a competir mais comigo, olhar menos para o lado, e os resultados foram muito mais satisfatórios. Porque cada degrau que você sobe, independente do ramo de atuação, nesse mundo de hoje, você vira vidraça. Por quê? Porque nós vivemos num país que as pessoas ainda perdem tempo em ficar brigando por conta de política, sim, sendo que no final é mais do mesmo, muda os personagens, muda a sua filosofia, se você é direita, se você é esquerda, tal. Mas a gente continua no mesmo lugar. Então a gente acaba perdendo um tempo precioso de olhar para dentro de nós e falar assim, onde eu vou fazer diferença? Aonde? Onde? Qual é esse lugar? Qual é a minha proposta? Porque uma coisa é eu chegar aqui e falar assim, a Grace é uma grande empresária. Ok, concordo, assina embaixo. Trago hoje com o maior prazer, com o maior carinho do mundo. E eu, de verdade, eu não preciso mais ficar fazendo teatrinho, fazendo média, nada disso. Hoje eu trabalho por amor, eu faço aquilo que
que me compete fazer. Eu trago quem eu quero trazer, independente dos defeitos, porque todo mundo que sentar aqui vai ter defeito. Ah, lógico. Né? Mas qual é o legado da Grace? Qual é o legado que ela está planejando deixar e que ela pode olhar para aquela câmera ali e falar para uma pessoa que está começando, que está engatinhando, que está querendo empreender? Sim. Um conselho, alguma coisa que você ache legal para quem está começando, para quem está querendo começar a viver esse mundo difícil, que é você ter uma empresa, que é você ter um bom trabalho, que não basta só você falar assim, olha, vai lá e estuda. Beleza, você vai estudar, vai te ajudar muito. Vai lá e estuda de novo. Vai melhorando cada dia mais, mas as pessoas diferentes não adianta. Elas têm um brilho diferente, uma luz diferente. O que você pode falar para essas pessoas? Olhando para aquela câmera. Ô Paulo, eu gostaria, eu acho que as pessoas entendessem, principalmente os jovens ou os aspirantes ou a pessoa que está nesse momento de decidir a carreira ou muitas vezes mudar, né, de carreira, fazer uma transição, que nada é em vão. Nada é em vão. E nada na minha vida foi em vão. E muitas vezes a gente não entende o porquê que aquilo está acontecendo num determinado momento. A gente questiona, a gente acha demorado, a gente acha que não está sendo visto, que ninguém está me reconhecendo. Mas estão. Então, todas as oportunidades que eu tive, né, em cada passo, foi de alguma coisa que eu fiz em algum momento e muitas vezes me questionando se eu estava fazendo aquilo em vão ou não. Então, a minha primeira cliente, quando eu abri a Foco, eu achava que ninguém via o trabalho que eu fazia e que eu amava fazer o trabalho, né, que eu fazia lá para Paraler. E ela lutou e falou, se você não vier me atender, vai ser outra pessoa. Mas eu quero que você abra sua empresa e venha me atender. Eu acredito no seu potencial. Eu falei, mas como você acredita? Ela acreditava mais que eu. Então, poxa, tem pessoas que acreditam às vezes em você mais do que você mesmo. Mas por quê? Ela viu o que eu fazia e eu achava que ninguém via. E aí, assim, vieram tantas outras. Ah, mas você faz uma ação voluntária porque você é voluntário, e aí você é muito criticado. Ah, mas você trabalha de graça, mas então abre uma ONG, mas então você está com sua agenda lotada porque também, ó, metade do seu tempo você está gastando para ajudar quem não precisa. E ok, não é em vão. Nada foi construído, nunca foi com segunda intenção, mas tudo que você faz com o coração em paz, em algum momento isso retorna. Então, por mais que a gente ache que ninguém está vendo, as pessoas estão. Por mais que a gente ache que estou gastando tempo fazendo com capricho e ninguém está observando, as pessoas estão. Por isso que você está aqui. Por isso que eu provavelmente estou aqui. Eu te agradeço por isso. E aí, esses caminhos, Paula, é curioso porque a gente também tem que estar atento, né, aos recados do mundo. E eu sou um tiquinho teimosa, sabe? Eu falo que eu estou no meu ano de só obedecer. Porque eu já cansei de ser teimosa, já cansei de brigar com... Brigar não, né? Questionar o Rodrigo, que faz um trabalho de coach corporativo, empresarial com a gente. Já cansei de brigar com meu marido, falando as coisas que ele achava certo, eu falava que não, para depois de 2 anos eu falar, tá bom, sabe aquilo que você me falou? Vou aceitar, vou acatar. E a vida vai te abrindo caminhos, né, e que a gente tem só que estar pronto e preparado para acatar. Hoje, um dos trabalhos que a gente mais faz, né, um trabalho que a Grace mais tem feito hoje, então que a Foco tem feito e algumas coisas que a Grace tem feito, é um trabalho que eu nunca imaginei fazer, que é o trabalho de relações públicas, porque eu nunca entendi que isso pudesse ser um trabalho, porque para mim é algo muito óbvio. Pô, se eu posso conectar o Paulo com
o Wellington, por que eu não vou fazer isso? Se eu posso conectar o fulano com o Beltrano, por que eu não vou fazer isso? É algo muito natural. Mas, sim, hoje existe um trabalho por trás disso. E o tanto que relações públicas, por exemplo, está associado, está conectado com a assessoria. E aí tá todo mundo doido lá no escritório agora, porque a gente está criando um novo modelo de um produto e que aí é muito difícil, porque não tem onde a gente querer se espelhar. Então, se vai dar certo ou se vai dar errado, a gente vai saber fazendo, que é trazer assessoria com relações públicas e com um digital que não é o digital, marketing digital. É um digital de qual é o melhor conteúdo para eu produzir um bastidor que isso vai trazer visibilidade, autoridade para o nosso cliente. Mas é seguindo o que a gente sente. Então, é assim, ó, a gente fez muita coisa seguindo o coração até hoje. Criticado ou não, tem dado certo. Não, então, não perde isso, não. Vamos seguir, vamos continuar tentando, não sabe? Perde, não, senão fica muito robótico. Não perde isso, não. É. Eu acho que isso é o que você tem de mais especial. Bom, eu já sabia que o tempo ia ser Falamos bastante, insuficiente, que é um imenso prazer, mas como eu nunca deixo barato, porque eu não deixo barato. Isso é fato, eu não deixo barato. Todas as vezes eu tenho uma escolha. Você quer com emoção ou sem emoção? Eu vou escolher sempre eu vou escolher com emoção. Então, meu recado, nesse momento, vai para você, Augusto. Vai para você. Aproveita toda a sua vida com a sua mãe, que é muito especial, que te ama demais e que eu sei que você vai amar ela a vida inteira. E quando ela tiver mais velhinha, lembra desse vídeo. Cuida da sua mãezinha, que ela é uma pessoa muito do bem, muito especial. Tá me ouvindo, né, Augusto? Você tá me ouvindo, né? É o golpe baixo, né? Aí não, né? Trazer o filho pra conversa, aí apelou. Grace. Obrigada, Paulo. Obrigada mesmo. Obrigado, sabe? Nossa, Espero que tenha sido esse bate-papo, pelo menos para você lembrar daquela pessoa que batalhou tanto e que, graças a Deus, chegou onde chegou. Nossa, obrigada. Obrigada a Deus por ter colocado o Paulo aqui nessa semana para eu ouvir coisas que eu precisava ouvir, para me fazer dar uma pausa. Para olhar para você. Para olhar. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada. Imagina. Programa Tempo ao Tempo, nosso podcast. Grace Kelly Cano, empresária, Foco Comunicações, uma pessoa muito especial e que vocês vão ter o prazer de conhecer um pouquinho.